Podemos assentar, irmãos e irmãs, celebrando hoje, então, o 5º domingo da Páscoa. Já vamos indo rápido, né? O tempo passando, e o Senhor catequizando e ensinando. Jesus continua a nos ensinar. Se vocês perceberem, desde as orações da missa, lá no Missal Romano, ela usa o verbo hoje, aparece demais o verbo permanecer. Vocês prestaram atenção? Permanece em mim, eu permanecerei em vós. De tanto permanecer, quando eu estava preparando a liturgia, eu fui no dicionário. O que significa permanecer? E o dicionário me disse: permanecer é persistir, é insistir, é ficar. Nós, então, da parte de Deus, nós participamos e permanecemos na vida divina, se também nós permanecermos em Deus. Eu ando descobrindo, você sabe que a gente faz descoberta, enquanto vive a gente faz descobertas. Faz ou não faz? Fazemos de nós mesmos. Às vezes a gente até se surpreende, né? Nossa, descobri uma coisa de mim. Tomara a Deus que seja um defeito. É mais bonito a gente descobrir defeito em nós do que virtudes. Não, estou brincando, as duas coisas é boa, né? Mas o importante é saber permanecer em Cristo Jesus. E descobrindo, e se descobrindo e fazendo descobertas, a gente vai se aprimorando. Sabia que a gente vem à igreja, que a gente está aqui para permanecer na videira? Porque se a uva cair lá do ramo, ela vai secar. Ela seca. Não acontece nada. E se ela fica no ramo, a seiva está passando ali, não está? A seiva está alimentando aquela uva. Só que ainda não está determinado se aquela uva vai dar fruto bom ou ruim. Pode ser que aquela fruta, aquela uva, ainda dê fruto azedo. O profeta Jeremias falava muito isso. Eles usam muito os termos agrícolas, né? Está na Bíblia. Muita agricultura. Então, eles contavam parábolas e o povo entendia. Eu acho que vocês entendem também, mesmo que não mexam com uva, né? Mas sabe que se para a uva crescer, ficar bonita, precisa estar na videira. E a videira precisa ser bem cuidada. E quem cuida da videira, segundo Jesus aqui, é o agricultor. E segundo Jesus no Evangelho, o agricultor quem que é? É o Pai. O Pai é o agricultor, Ele cuida da videira. Portanto, quando Jesus passou na terra, Ele quis nos levar a fazer a vontade do Pai. Pai nosso, que estais no céu, seja feita a vossa vontade e não a nossa. Viu que bonito? Por isso que eu falei estar, permanecer, ficar, insistir. Eu falo muito isso porque às vezes tem pessoas que não caminham, e às vezes um probleminha que acontece já desanimam, já cansam. Ou não acontece o que a pessoa quer, aí ela fica brigando com Deus. Ou se for com muito interesse procurar Deus também não é bom. Está cheio de religiões aí que oferecem um Deus mágico, que faz mágica. Tem ou não tem? Está cheio. Que oferece dinheiro, oferece riquezas, prosperidades, carro do ano, fazendas. Venha para cá, que Deus, se você der, Deus vai te dar. É uma troca, com Deus não tem troca não. Permanecer em Deus é estar recebendo dele a seiva do amor, a seiva da misericórdia, a seiva do perdão, a seiva do encontro com Jesus, se encontrar com Ele. Isso é a uva que está ali pendurada na videira, recebendo aquela seiva que sai da terra e vai pelos ramos e passa no fruto, até que esse fruto uma hora ele seja um fruto bom, que dê um vinho bom, um suco bom,
sei lá, tanta coisa se faz com uva, né? Eu já trabalhei em paróquia que tinha vinhateiros e, nossa, a gente ia lá e eles faziam de tudo com a uva, vocês nem imaginam, até farinha de uva. Eu sabia que não existia, e existe. Farinha de uva, da casca. E para dar o vinho bom? O vinho bom, para tirar a essência da uva, que dá o vinho bom, o que tem que acontecer com a uva, vocês sabem? Ela que tem que ser pisada. Ih, agora complicou, hein? Além de dar fruta, ainda ela vai ser pisada, é? A uva tem que ser misgalhada, é isso? É isso o termo? Misgalhar, estou certo? Pisar, triturar. E quanto mais você tritura, quanto mais você pisa nela, mais ela não vai sentir, ela vai dar a essência dela. Porque depois vai dar um vinho bom, um suco bom. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o cristão. Deus vai tirar o que Ele puder tirar de nós, Ele tira para fazer o bem. Sabia? E nós temos uma essência, e essa essência é divina. Isso é participar, isso é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é estar com Ele. Eu falei agora há pouco de descobertas que a gente vai fazendo, né? Às vezes coisas boas ou ruins. Com 59 anos, 27 anos de padre, eu tenho descoberto ultimamente uma coisa que tem me ajudado muito na caminhada, eu partilho com vocês. E os santos já faziam isso, ensinavam isso. Porque Deus também tirou a essência da santidade deles, né? E para ser santo não pensa que foi fácil não, viu? Você vai ver a história dos santos, eles foram também misgalhados, né? Foram pisados, até tirar a essência da santidade deles. E a descoberta que eu fiz foi a oração mental. A oração do coração, que o judeu fazia muito oração com o coração. Jesus fazia muito isso. Às vezes você não achava Jesus, ele estava rezando no monte. Porque ele sabia que precisava rezar. Imagine ele que é Deus, precisava permanecer com Deus. Ele sendo Deus, sendo filho de Deus. Ele nos ensina que precisava permanecer. Então eu fiz uma descoberta, essa oração mental. A oração mental não tem lugar para rezar. Ah, eu só rezo quando vou na igreja. Ah, a igreja fechou, não rezo. Mentira! Mentira, você pode rezar em qualquer lugar. A oração mental, a oração do coração. Quantas vezes eu me pego durante o dia fazendo as coisas, de repente, Deus vem. Sabia que a iniciativa dele, ele vem e fala comigo? E ele pode falar com você também. Fala. Fala às vezes com pequenas coisas. E isso é permanecer também. Ali você está rezando. Às vezes a gente tem a tendência de ir para o mal, de ficar bravo, de falar um palavrão, de reagir com a nossa natureza, que é ruim muitas vezes, né? Só Deus é bom. Mas estando nessa oração mental é bom, viu? E você pode estar em qualquer hora, em qualquer momento. Não tem lugar físico essa oração. Porque ela está dentro de você. Os cientistas estão dizendo agora, ó, eles estão descobrindo agora, a gente já sabe isso, porque os santos nos ensinaram. A vida dos santos mostra isso, essa oração mental. Eu estava vendo outro dia o cientista mostrando que fazer meditação, uma parte do seu cérebro fica cheia de luz, que puseram uns eletrodos aqui no cérebro e puseram uma pessoa meditando, fazendo yoga, oração, não é oração, meditação que a yoga faz, que é chinesa, é japonesa, o budismo. Gente, Jesus já ensinou isso antes de Buda, Jesus já ensinou isso antes dos chineses. E outra herança judia, rezar com a mente, mentalizar Deus. Reza, você pode estar rezando em qualquer momento. E Jesus falou no diálogo com Nicodemos, no Evangelho de João, conversando com Nicodemos sobre o batismo,
Ele falou para Nicodemos, a gente precisa nascer de novo, Nicodemos. Nossa, eu vou precisar entrar lá na minha mãe para nascer de novo? Não, não é desse nascimento que eu falo, Nicodemos. É do homem novo, o homem convertido, vocacionado e convertido. É esse que eu estou falando, Nicodemos. Ah, é? E esse homem convertido, vocacionado a Deus, chamado por Deus, a estar com Deus em todos os momentos, ele não vai mais precisar do templo, da montanha, ele não vai precisar de lugar nenhum para rezar e para adorar a Deus, porque ele vai adorar a Deus em espírito e verdade. Lembram dessa passagem com Nicodemos? Os verdadeiros adoradores de Deus adorarão em espírito e verdade. Não vai precisar mais de lugar, aí fica brigando, aí a igreja fechou. Gente, esse tempo, nossa, tomara que tenha descoberto essa oração de mentalizar, né? A igreja que esteve sempre aberta na pandemia, nunca fechou. A igreja estava aberta o dia inteiro aqui. A pandemia inteira, desde março do ano passado, nunca fechou. Fechamos algumas vezes porque o governo pediu, não podia ter missa presencial. Mas durante a semana a igreja ficava aberta também. Mas enfim, o que eu estou dizendo é isso. Permanecer em Deus é como uma uva que fica na videira, ela está lá o tempo todo. Então você pode rezar, e nós descobrimos a igreja doméstica, rezar em casa, rezar no trabalho. Eu conheci um católico, e foi ministro meu, ele falava, padre, os intervalos lá na fábrica, eu pego a Bíblia e vou ler a Bíblia. Eu falei, verdade? Ele falou, é. Aí começaram a chamar eu de crente. Eu falei, mas qual é o problema? Você é crente? Você acredita em Deus? Começavam a tirar sarro dele, porque todo mundo almoçava na marmitinha lá, no almoço, na cozinha da empresa. De repente ele sentava no cantinho, pegava a Bíblia e ia rezar. Ficava com a Bíblia lá, rezando, acho que é o evangelho do dia. E ele disse que isso incomodava os outros, porque ficava mais lá, está fanático. Ixi, que nada, ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia com quem ele falava. Ele permanecia em Deus. Ele estava permanecendo em Deus. Ele estava fazendo a seiva da vida divina passar por ele. A gente pode fazer isso, irmãos. Eu tenho descoberto isso. Às vezes eu estou andando por aí, de repente me vem um pensamento de Deus. Aí que faz, que bom, estou falando com o Senhor, que bom. Isso aí liga com o coração. Aí une coração e mente. Sabe que você se acalma? Se você está nervoso, está se sentindo carente, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, me abandonaram. Abandonaram nada, você está com Deus. Como diz lá em Minas, tonto, ô tonto, come aí tonto. Já foram em Minas ou não? Você está na mesa, come, aí depois vem a dona da casa lá e fala, come mais tonto, come mais bobo. Aí eu digo, reza mais tonto, reza mais bobo. Por isso que São Paulo ensinou, rezai sem cessar. Isso está na seiva, está passando a vida divina em nós. E não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. Porque Deus quer o bem de quem? Nós. Deus quer ver a gente bem, não a gente mal. Ele não quer nem ver ninguém deprimido, ninguém caído. Ninguém no pecado, insistindo em viver no... Sabe que está errado, mas continua errando. São Paulo, a primeira leitura, termina nos Atos dos Apóstolos. Precisou de encontro com Jesus para cair do cavalo, para mudar a vida. Mudar totalmente, radicalmente, Paulo mudou. Aliás, até o nome. Antes era Saulo, depois se tornou Paulo. Intimidade com Deus. Irmãos, procure essa intimidade. O que é externo a você, é externo. Deixe externo. Procure também essa interioridade. E você pode fazer isso. Isso não tem paredes. Não tem nada que impeça você de fazer. Você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento.
porque nós estamos na vida divina. Sabe o que nos garante isso? O batismo. Fomos batizados. No batismo fomos enxertados em Deus. Olha que gostoso, né? E a uva assim também, né? Tem enxertos que põe na videira. Como eu trabalhei com eles, eu lembro. Eu cheguei a ir lá ver, em loco, enxertar, cuidar dela, do pé embaixo, adubar. E quando vinha as uvas, vinha a geada, aí as uvas sofriam com a geada, algumas caíam. Mas as mais fartinhas que estavam recebendo a seiva, ficavam lá no pezinho, aí ia dando os ramos, né, de uva ali, que bonito. É interessante que pega exemplos agrícolas e o povo entendia. E Jesus está dizendo, permanecei em mim na videira, e vocês darão frutos. E se não der fruto, vai ser podado. E mesmo se der fruto, ainda vai ser podado, para que o ano que vem dê mais frutos. Ainda tem isso também, né? Que vai ser podado para poder ano que vem dar mais frutos. Quantas vezes a gente é podado de uma coisa ou de outra? Aí é bom, não é ruim não. No momento, às vezes a gente nem entende. É difícil entender a cruz pessoal, minha, sua. Mas ela é necessária para que a gente caminhe com o pé no chão, caminhe com alegria, seja mais humilde, seja mais simples com as coisas de Deus. Porque Deus só fala aos simples e aos humildes. Os orgulhosos, soberbos, metidos, esses não precisam de Deus. Eles sucumbem a Deus, não quer saber de Deus. Que Deus, o quê? Se fizerem o bem, vão falar que é eles que estão fazendo, que Deus não existe. Aliás, o nécio, o orgulhoso, o soberbo, o nécio, é um termo bíblico, nécio. Vê lá no dicionário. Ele diz que Deus não existe. E quanto mais Deus não existe, mais ele faz o que ele quer. Só que quanto mais ele faz o que ele quer, mais ele cai do galho. Porque ele prescinde de Deus, né? Ele diz, não preciso de Deus. Feliz aquele que precisa de Deus. Eu preciso. E eu busco. Tomara que você precise de Deus e você o busque. E essa experiência, olha, às vezes até se pega chorando. Rezando quando você vê, você está chorando. De alegria de estar com quem? Com Deus. Faz bem, vocês nem imaginam. Exercita isso. Os cientistas estão descobrindo agora. O lado do cérebro é luz, põe eletrodo para ver. Olha, a pessoa que medita, olha como ela fica boa. A dopamina, não sei o que mina lá dentro do cérebro dela, mina tudo lá. A gente já sabia faz tempo disso, que a oração faz bem. A oração faz bem, meditar faz bem. Acalma. Deixa a gente um pouquinho mais calminho para resolver os problemas da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.